No universo de Bleach, há diversas espadas com poderes surpreendentes. Hoje eu vou trazer sobre as espadas de cada capitão da Goten 13. Então já vai deixando o like e se inscrever no canal para ter mais vídeo. As espadas em Bleach são divididas em 3 etapas. A primeira sendo a base, que não muda normalmente a forma da katana. A segunda sendo uma modificação da arma. E a terceira sendo a forma final da espada, sendo nomeada como Zanpakuto, Shikai e Bankai. O vídeo não está em ordem de quem é o mais forte para o mais fraco. Eu só coloquei em qualquer ordem de cada capitão do Goten 13. Soifon, a capitã da segunda divisão. Na forma base, ela possui uma katana simples, com uma bainha azul e com alguns detalhes dourados ao longo da espada. A Shikai de Soifon se transforma em uma espécie de bracelete que possui uma garra no dedo. Nessa forma, a Shikai da Soifon não possui mais habilidade de corte. Nesse formato, cada golpe que ela acerta no adversário cria uma espécie de borboleta negra que, se for acertada 5 vezes no mesmo lugar, a pessoa morre automaticamente. O nome da liberação de sua espada é Suzumibashi. E a forma espiritual da sua espada assume uma espécie de forma de uma abelha humanoide que possui a ponta da lâmina da Soifon no lugar de um dos braços. Já a Bankai de Soifon muda completamente o formato de sua Shikai. Ela deixa de ser aquele bracelete e se torna um míssil. O nome de sua Bankai se chama Jakuho Haikoben. Deixa de ser uma arma de curta distância e se torna uma arma de longa distância. É uma Bankai muito forte, que causa bastante destruição, mas porém só pode ser usada uma vez durante o combate. Fora isso, ela já desativa e não pode ser utilizada novamente. Gintimaru, o capitão da terceira divisão, possui uma katana simples, não tendo muito detalhe, simplesmente uma lâmina prata com uma bainha preta. A sua Shikai já não tem diferença para a sua espada básica, a única diferença é que ela pode crescer ou diminuir o seu tamanho. Sua espada possui o nome de Shinzo. Infelizmente não foi mostrada a forma da espada do Gin, mas já sua Bankai não muda também o formato básico dela, ela continua com a mesma forma de katana, mas porém ela tem um alcance muito maior. Ela pode alcançar mais de 13 km em 0,8 segundos. A ativação de sua espada tem o nome de Kamishiri no Yari Tozen. O ex-capitão da nona divisão possui uma espada com alguns detalhes em laranja e uma espécie de anel perto de sua lâmina. Sua Shikai não muda o formato de sua espada, mas porém cria outras lâminas ao redor dele que ele utiliza como se fosse uma chuva de lâminas. Já sua Bankai não tem mudança na sua espada em si, mas cria um domo ao redor dele, o inimigo, onde ele não pode ser rastreado dentro daquele local. E tem uma espécie de roubo de Reiatsu dentro desse local, e Tozen não é afetado por sua Bankai. Toshiro Hitsugaya, o capitão da 10ª divisão, querido por muitos no universo de Bleach, possui uma espada com alguns detalhes em roxo, e ele utiliza ela nas costas. E ela possui uma espécie de estrela na sua ponta. Já a sua Shikai tem poucas mudanças, ela possui uma espécie de corrente ao redor dela com uma lua na ponta. Nesse formato ele já consegue usar as habilidades da sua espada e a espada possui o nome de Horimaru. O espírito da sua espada assume um formato de um dragão de gelo. A ativação da sua espada tem o nome de Daiguren Horimaru. Ele ganha uma espécie de armadura de dragão em sua volta e ele já consegue uma melhor utilização de sua espada. A sua espada em si não muda o formato, ele ganha uma armadura, mas continua com a lâmina da mesma forma. Durante a Guerra dos Mil Anos, ele tem uma evolução onde ele consegue ativar sua Bankai de forma completa, onde ele vira uma forma adulta de si mesmo, e ele não precisa mais de ataque físico para conseguir utilizar sua Bankai. Tudo que está ao redor dele congela abaixo de 0. Essa Bankai se torna a Bankai de gelo mais forte dentro do Goten 13. Mayuri é o capitão da 12ª divisão dentro do Goten 13. Ele é um cientista dentro do universo de Bleach, e sua espada possui um diferencial, lembre-se disso. A forma básica da sua espada possui alguns detalhes em vermelho e uma segunda lâmina na parte inferior. Já a sua Shikai muda por completo, ela possui o nome de Shisojizo, e ela muda por completo a sua espada, criando 3 ramificações de lâminas com rosto no meio delas. Essa espada tem algumas técnicas diferentes de outras, já que ele muda por completo a sua Shikai. Ele é um cientista que ele modifica a sua espada da forma que ele quer. Por exemplo, ele luta contra os Quincy, ele cria um veneno para os Quincy que é liberado na sua Shikai. Já o espírito da sua espada é uma espécie de criança, meio um inseto, com umas asas de borboleta. Já a sua Bankai tem um formato de lagarta com um rosto de bebê e os braços de bebê. É o trem mais aleatório de Bleach. Ele pode expelir veneno e ainda consegue meio que criar lâminas do corpo. Durante a Guerra dos Mil Anos, ele vira essa coisa roxa aí que eu não sei nem o que falar que é isso. Byakuya Yakuti, um dos melhores personagens dentro do universo de Bleach, e o capitão da 6ª divisão. Sua espada só tem alguns detalhes roxo com preto na sua forma básica, e sua Shikai tem o nome de Senbon Sakura, onde sua lâmina é dispersa e vira milhares de pétalas de Sakura. Dessa forma, se torna basicamente quase impossível desviar dos ataques, já que ele controla cada uma das pétalas e elas são basicamente invisíveis para outras pessoas, já que elas são muito finas.
E a forma da sua espada acaba tendo o formato de um samurai, que lembra até o próprio Byakuya em si. Já sua Bankai tem o nome de Senmon Sakura Kageyoshi, onde a lâmina perfura o chão e cria outras 1000 lâminas ao seu redor. Essas lâminas podem ser dispersadas da mesma forma da Shikai, só que em uma área maior e com maior alcance. Hetsu Unohana é a antiga Kenpachi e membro da 4ª divisão. Sua katana tem alguns detalhes em vermelho e em roxo. A sua Shikai tem o nome de Minazuki, onde ela se transforma em uma espécie de arraia voadora, que é principalmente utilizada como meio de locomoção da Unohana. Essa Shikai foi pouco mostrada dentro do anime, então nós não sabemos muito o que ela faz. E esse é o formato do espírito da sua Shikai. Já a sua Bankai é completamente diferente, onde ela cria uma lâmina de sangue antes que tudo que esse sangue toca simplesmente é derretido. Durante uma parte da história da Unohana, ela desenvolve uma técnica na sua Bankai onde ela pode curar os outros. Essa técnica ela criou para poder curar as pessoas enquanto ela lutava contra ela, já que ela não sentia graça em mais lutar com ninguém, porque não tinha ninguém forte o suficiente para lutar com ela. Zaraki Kenpachi, o capitão da 1ª divisão e o personagem mais casca grossa de Bleach. A espada do Zaraki tem alguns detalhes em branco e sua lâmina é completamente desgastada. Já a sua Shikai tem o nome de Nozarashi, onde ela se transforma em uma espécie de cutelo gigante, onde o Zaraki é o pé demais com essa coisa. Só que, porém, ela não tem nenhuma habilidade, ela é simplesmente força bruta. Agora você pensa, qual é o espírito da espada do Zaraki? Algum bicho todo assustador, destruidor de mundos, não sei o que? Esse é simplesmente o espírito da espada do Zaraki. A vice-capitã dele é a espada dele. O Zaraki é tão forte dentro do universo de Bleach que ele conseguiu criar vida para a própria espada, materializar ela, fazendo ela outro ser onde que todas as outras pessoas podem enxergá-la. Ela é tão forte que ela tem espada. A sua Bankai ele simplesmente vira um modo berserk, onde que ele cresce chifre e a sua pele fica toda vermelha. Só que, porém, a espada do Zaraki é tão forte que ele não aguenta o próprio poder e o seu braço quebra durante a luta dos 1000 anos. Não vimos até hoje o potencial da espada do Zaraki de tão forte que ela é. Sanji Komamura é o capitão da 4ª divisão e o único personagem dentro da Goten 13 que não é humano. Sua espada, na minha opinião, é a mais básica dentro do Seren 3, não tem muito detalhe, é só isso aí, tá mostrando na tela. Mas, porém, a sua Shikai, pra mim, é uma das melhores, a sua Shikai e a Bankai. A liberação da sua Shikai tem o nome de Tengen, onde ele pode invocar partes do corpo de um espírito gigante e pode usar da forma que ele quiser, por exemplo, perna, braço, a própria espada desse espírito, e utilizar da forma que ele quiser, como defesa, ataque, o que for. A aparência do espírito da sua espada é meio que um Oni da cultura japonesa que cospe fogo, é simplesmente isso. O nome da liberação da Bankai é Kunjuko Tengen Myo, não sei nem falar isso direito, mas a invocação da espada dele simplesmente invoca o espírito gigante em uma forma física, tendo uma armadura de samurai japonesa. Se eu não me engano, esta é a maior Bankai de Bleach em tamanho. Durante a Guerra dos 1000 anos, Komamura sacrifica o próprio coração para ter uma forma humana, que ele conseguir utilizar melhor o poder. Aí a Bankai dele muda a forma e com ele, o samurai deixa de ter aquela armadura e se torna isso aí, ó. Durante esse tempo ele se torna imortal, mas porém, ele vai morrer em algumas horas por causa desse sacrifício. Junshiro é o capitão da 13ª divisão e é o capitão menos mostrado no universo de Bleach. Eu não achei foto da espada dele normal, só achei essa aí, é a melhor foto que eu encontrei. E não tem muitos detalhes também, né? É básico da espada. A Shikai dele já muda, ele cria 2 lâminas com uma corda ao redor entre elas, que leva o nome de Nami Kotogoto. É um dos únicos personagens de Bleach que possui 2 Zanpakutos. São uma espada com poderes elementais, tendo uma poder de água e outro poder de eletricidade. A forma física das suas espadas são 2 crianças com uma roupa azul e nunca foi revelado a forma da sua Bankai e nem o poder dela, porque ele veio a morrer antes disso acontecer. Shinsui Kyoraku foi o capitão da 8ª divisão e atual capitão da 1ª divisão. Ele possui 2 katanas na forma base, a sua Shikai leva o nome de Katen Kyokotsu, onde ele recebe 2 lâminas curvadas, que ele consegue ter habilidades entre manipulação de escuridão e manipulação de vento. O formato de Katen Kyokotsu são de 2 lâminas, de 2 mulheres, sendo uma menor e uma maior. E sua Bankai chama Katen Kyokotsu Karamai Shinju. No português foi traduzido para Teatro Suicida, onde é criada uma aura negra ao seu redor, onde interfere na percepção do inimigo. O Teatro Suicida é dividido em 4 atos, sendo o primeiro, qualquer ataque que for direcionado a ele também irá para o inimigo. Por exemplo, se o inimigo atacar, o ataque voltará para o inimigo. No segundo ato, ele conta a história sobre um homem doente que teve algumas feridas que não poderiam ser curadas.
Rapidamente as feridas são causadas no adversário, não podendo regenerar essas feridas. No terceiro ato, eles caem em um abismo de água infinito, onde só vai sair de lá quando um deles morrer. Não tem como desativar essa Bankai basicamente até o inimigo morrer, tendo a Reatos perdida. E no quarto ato, Shinsu enrola um fio branco no pescoço do inimigo, onde é puxado, não podendo basicamente defender do ataque. Sosuke Aizen, o capitão da 5ª divisão, simplesmente não tem o que falar. A espada dele é básica também, tem alguns detalhes verde e preto. Só que, porém, não foi mostrado a Shikai. A única coisa é que a Shikai pode manipular as pessoas que viram a lâmina da espada. E só isso, ele pode alterar a memória da pessoa desde que ela veja a lâmina da espada. E ele pode alterar quando ele quiser, na hora que ele quiser, basicamente. E a Bankai dele nunca foi mostrada no anime. Não temos nada sobre a Bankai do Aizen, infelizmente. Yamamoto, capitão da 1ª divisão de Bleach e o velho mais forte dos animes, bem dizer. Yamamoto, a sua espada normalmente é selada em forma de uma bengala e não tem lâmina à mostra. Já a sua Shikai, quando é liberada, ela assume a aparência da katana normal com fogo ao redor dela. Ela em si não tem diferença, fora esse fogo, mas já a sua Bankai muda. A lâmina queima e ele pode assumir outras formas, como por exemplo, o corpo dele entrar em chamas e o que chega perto dele simplesmente explode. Ele pode atingir até 15 milhões de graus com sua espada. E uma das habilidades dele é dividida em norte, sul, leste e oeste. Sendo algumas delas, por exemplo, o próprio corpo ficar em chamas, todas as chamas da espada ser colocada na ponta dela, causando destruição com um golpe só. Ele pode absorver todas as chamas de um local. E ele pode invocar simplesmente qualquer pessoa que ele já derrotou em 1000 anos. Basicamente, ele invoca a pessoa com o poder original daquela pessoa. A pessoa vai continuar com a força que ele tinha quando era vivo. Então, esse aí foi basicamente os principais capitães mostrados no começo da obra. Se quiserem, eu faço as substituições que tiverem entre os capitães, se atingir uma meta de 10 likes.